Continuação do capítulo 4 do livro O Poder da Língua, autor Gary Hagner. Capítulo 4, parte 2. Quebre as palavras de derrota. Foi nessa época que decorei a passagem de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Comecei a repetir em voz alta esse versículo, citando-os aos meus amigos, e pouco a pouco essa passagem se tornou uma realidade na minha vida. Em nenhuma ocasião do meu ministério tenho enfatizado o dinheiro como alvo, e ele nunca tem faltado. Quando me perguntam quanto cobro para pregar em algum lugar, sempre me lembro da exortação do Senhor Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Nunca cobrei nada para ir a qualquer lugar. Tenho viajado para dezenas de países para pregar pela fé. E Deus sempre tem suprido as necessidades. Tenho aberto vários projetos ministeriais, construído prédios e nunca faltou dinheiro. Mas, para que o suprimento divino aconteça, precisamos saber usar a língua de forma apropriada. Se a declaração da sua boca é sempre sobre o que você não tem, continuará sem ter condições. Ao contrário disso, diga: a bênção do Senhor enriquece, sem dores. O Senhor lembrou-me desse princípio quando comecei, pela fé, a campanha para construir prédios próprios para o seminário Cristo para as Nações, que fundei em Belo Horizonte. Deus fez vários milagres e pudemos comprar 2 lotes grandes numa das principais avenidas da cidade, perto do centro, para erguer a sede de missão e seminário. Empolguei-me tanto com a provisão divina para a compra dos lotes que tive uma confiança enorme que o dinheiro viria logo para a construção. Depois de alguns meses compartilhando a visão, não tinha conseguido angariar muitos recursos. Às vezes, Deus permite que as coisas demorem para testar a nossa fé e ver como vamos reagir. Tenho que admitir que, dessa vez, não passei na prova. Após mais de 1 ano sem avanço no projeto, desanimei. Sem prestar atenção ao que falava, comecei a proferir palavras de derrota sobre o projeto. Fiz comentários sobre como era difícil construir e até cheguei a ponto de dizer que não tinha certeza se íamos conseguir erguer o projeto. Um dia, após fazer um comentário assim, senti a voz do Espírito Santo me chamando a atenção. Ele me disse: meu filho, você está selando a derrota desse projeto com suas palavras de desânimo. Eu abençoo palavras de fé e não de dúvida. Quebre o poder dessas palavras e fale pela fé. Você já conhece esse princípio. Trate de colocá-lo em prática. Logo em seguida, a repreensão do Espírito Santo, pedi perdão a Deus. Chamei a liderança do Cristo para as Nações e disse: tenho travado nosso projeto de construção por causa das minhas palavras. Estou quebrando o poder daquelas palavras negativas e declaro pela fé que vamos começar a construir com o dinheiro que temos. O valor que tínhamos poupado até então não dava nem para pagar o alicerce do primeiro dos 2 prédios. Antes que esse dinheiro acabe, Deus vai mandar mais e vamos completar essas 2 obras. No dia seguinte, comecei a colocar as minhas palavras em ação. Negociei para que pudéssemos iniciar logo a construção. Depois de 1 semana, Deus tocou um pastor, líder de um grande ministério, que eu não conhecia,
para doar o dinheiro que precisávamos para fazer os 2 prédios inteiros. A partir do momento que mudei a minha forma de falar e comecei a agir pela fé, Deus encaminhou o meu milagre, que veio à tona apenas 7 dias depois. Deus é fiel em cumprir suas promessas e sua mão é movida quando falamos pela fé. Princípios para receber bênçãos. Existem 5 princípios principais para experimentarmos as bênçãos de Deus no âmbito financeiro. Para que possamos prosperar de acordo com o padrão bíblico, precisamos praticar os seguintes princípios. 1. Ser generoso. Você deve dar com liberalidade para a obra de Deus. 2. Ter integridade. Deus abençoa nossas finanças quando somos honestos. 3. Trabalhar. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4, que diz: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. 4. Agir pela fé. Fé move a mão de Deus para que nos abençoe. 5. Falar de acordo. Nós precisamos ter palavras que se alinhem com as promessas da palavra de Deus. Esse é um princípio que muitos não descobrem, impedindo a prosperidade de Deus nas suas vidas por causa da forma como falam. Esses 5 princípios são os que trazem prosperidade em longo prazo. Colocando em ação essas verdades, você terá as suas necessidades supridas no dia a dia. Mas há momentos na vida em que as circunstâncias nos colocam num beco sem saída. Quando algo acontece inesperadamente, fora do nosso planejamento e faz com que precisamos de um milagre financeiro. Exatamente nesses momentos, Deus está disposto a fazer um milagre extraordinário para nos mostrar a sua grandeza. Gosto muito de uma pequena história bíblica que aconteceu entre Pedro e o Senhor Jesus sobre esse assunto. Pedro foi abordado pelos cobradores de impostos e quando foi perguntar ao Salvador a respeito dessa temática, Jesus se adiantou, antes que ele pudesse se manifestar, falando sobre o pagamento do imposto. A parte mais interessante da história vem agora. Jesus falou a Pedro: vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Esse relato se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 27. Agora, lembre-se de um fato importante. Antes de seguir a Jesus, a profissão de Pedro era de pescador. Ele sabia muito bem que não é normal encontrar moedas na boca de peixes. Isso era totalmente inconcebível. Então, para que esse milagre pudesse acontecer, Pedro tinha que exercer fé na palavra do Senhor. Ele tinha que ir ao mar, jogar o anzol e abrir a boca do peixe. Tudo pela fé. Aos olhos humanos, nada disso fazia sentido nenhum. Já peguei muitos peixes na minha vida e consigo até imaginar como deve ter sido a sensação de abrir a boca do peixe e encontrar ali aquela moeda. Você precisa de um milagre financeiro? Deus quer fazê-lo. Basta você colocar os princípios dele em ação na sua vida e começar a falar de acordo com a sua palavra. Você verá Deus operando seu milagre assim que abrir a sua boca e fizer a sua confissão de fé. Como diz
Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á.